Olá pessoas, vamos para mais uma aula. Antes de qualquer coisa, como a gente sempre fala nos vídeos, né? Procure um lugar calmo para vocês conseguirem se concentrar melhor. Peguem o material didático de vocês para vocês irem acompanhando o conteúdo, ok? E claro, peguem o caderno de vocês para vocês conseguirem fazer as anotações, tá? A aula de hoje de geografia é sobre a Ásia, tá bom? A gente estava estudando aqui o continente europeu, não é? E agora a gente vai ir para o continente asiático, tá bom? Aqui eu coloquei um mapa da Ásia e por esse mapa a gente pode dividir, né, a Ásia em algumas partes, né? A Ásia setentrional, que seria só a Rússia no caso, né? É a parte mais do norte, né? Esse termo setentrional, quando a gente usa ele na geografia, no caso, né, a gente está falando disso, falando uma coisa que está mais ao norte, tá bom? E do mesmo modo, quando a gente fala meridional, a gente está falando de algo que está mais ao sul, tá? Então, a Ásia meridional, a gente pode até ver aqui, é a Ásia que está mais no sul possível, né? Mais perto ali do Equador, tá? Enfim, a gente também tem a Ásia central ali bem no meio, né? Que seria os países da antiga União Soviética, né? Que a gente já tinha visto. E outros países, enfim, também, né? A gente tem o Extremo Oriente, né? Que a gente pode destacar aqui a Coreia do Sul, a Coreia do Norte, Japão e a China, né? Além do Taiwan e a Mongólia, enfim. E a gente também tem o Sudeste, na verdade, Sudeste Asiático, que a gente pode destacar a Índia, no caso, e o Oriente Médio, né? Enfim, antes de qualquer coisa, a gente tem que entender a diversidade ambiental desse continente, né? Ele é o maior continente do mundo, tem cerca de 30% de quilômetros quadrados, ou seja, de porção de terra, né? É o continente com que tem mais terra. Também para pensar, a gente vê o mapa mundo, a gente já consegue identificar, não é que a Ásia é o continente que vai ter mais território, e é constituído por 45 países, né? E a delimitação da Ásia, ela é desde o Montes Urais, né, que é uma cordilheira que tem dividindo a Ásia da Europa, né, que fica na Rússia, e vai até o Estreito de Bering. Esse estreito, ele vou botar aqui, né? É como se fosse a pontinha da Rússia. Imagine que é a pontinha da Rússia. E essa pontinha, ela já, se a gente rodar assim o globo, né, a gente já vê a América, né? Então, o que tá dividindo, tá bom? A Ásia. Também tem uma diversidade ambiental muito grande, né? A gente pode até destacar o fato de ser um continente que é cortado tanto pela linha do Equador, como pelo trópico, né? E como o círculo polar. Ou seja, ele tem ali todas as zonas térmicas da Terra. Então, consequentemente, vai ter muitos climas, né, nesse continente. E se vai ter muito clima, vai ter tipos de vegetações, né? Vários tipos de vegetações. Porque a vegetação ela vai depender desse clima, tá bom? E outra coisa que a gente precisa destacar é que na Ásia é onde tem o ponto mais alto do mundo, né? A montanha mais alta do mundo, que seria o Monte Everest, que está na cordilheira do Himalaia, tá bom? Essa cordilheira ela foi formada pela convergência da placa euroasiática, não é? Que é a placa tectônica em que a Ásia está, junto com a outra placa, tá bom? Que é a placa indo-australiana, que é a placa tectônica em que a Índia tá bom? Basicamente, imagina assim, imagine duas placas em choque, é o que acontece. Toda vez que eu tenho uma placa em choque, vai acontecer de surgir uma montanha, né? Por quê? Pelo soerguimento de terra, tá bom? Enfim, então vamos estudar aqui os aspectos naturais, né? Ou seja, o ambiente climático e botânico, tá? Que seriam os domínios morfoclimáticos. Eu coloquei aqui algumas fotos, né, pra gente conseguir visualizar melhor. A gente tem a tundra, né, que seria essa foto inicial, né, que seria as gramíneas, que tem até ao fundo as montanhas, não é? Que é uma vegetação que ela vai acontecer num ambiente muito frio, ou seja, no clima polar, tá bom? Que fica lá perto do polo, tá? Por exemplo, no norte da Rússia, por exemplo. E a gente tem a floresta de coníferas, né? Também chamada de floresta boreal ou de taiga, tá bom? E como o nome já tá falando, floresta de coníferas é representado por esses pinheiros, né? Que seriam as coníferas, né?
Enfim, elas vão ficar numa região de clima mais frio e mais seco, tá? Sendo que essa floresta, ela vai se desenvolver melhor numa região mais de planície, tá? Ou seja, mais depois das montanhas, tá bom? Não necessariamente nas montanhas. Já a tundra não, ela consegue se desenvolver nessa região mais montanhosa, tá? A gente também tem os estepes, né? Ou padarias, enfim. Estepes, ele vai se desenvolver melhor numa região mais tropical, né? Ou seja, eu já vou descendo um pouquinho mais do continente. Eu tenho ali uma região mais polar, mais perto do círculo polar. Aí quando eu vou descendo, eu vou percebendo que vai ter um clima mais temperado. E à medida que eu for descendo mais, vai ser um clima mais tropical, né? Quanto mais perto do Equador, mais o clima vai ser tropical, tá bom? E se ele estiver perto do trópico, o clima vai ser temperado. E esse estepe ele vai acontecer tanto no clima tropical, no tropical mais seco, como no clima temperado, tá bom? Clima temperado continental, né? O temperado, gente, é aquele clima que tem as 4 estações bem definidas, né? Primavera, verão, outono e inverno. E o tropical, não, é um clima que vai ter só 2 estações, né? A estação chuvosa e a que não é chuvosa, tá? Eu também tenho os desertos. Esses desertos, ele vai ter principalmente na região do Oriente Médio, né? Mas não só do Oriente Médio, como da Ásia Central, tá bom? Inclusive na China, tá? Na China tem um deserto que ele é frio, inclusive, o deserto de Gobi, tá? Ele é um deserto frio. Mas será que é possível ter um deserto frio? Sim, vocês têm que lembrar que a definição de deserto não é uma coisa quente, é uma coisa seca. Ou seja, se eu tenho uma região com clima seco, ele vai ser um deserto, ok? Agora, se o clima for quente, não necessariamente é um deserto, tá? Então, do mesmo jeito que eu tenho desertos frios, eu posso ter desertos quentes, enfim, tá? E esse deserto, ele vai ser resultado, né, das massas de ar, né? Quando eu não tenho massas de ar úmidas, eu tenho massas de ar muito secas, como, por exemplo, a massa de ar vinda do Saara, né, que é um deserto africano, que está lá no continente africano, e as massas de ar que vêm de lá são secas. Então, quando ela chega no Oriente Médio, ela não está trazendo umidade. Então, por isso que o Oriente Médio também predominantemente, né, tem deserto, tá bom? Eu também tenho um clima mediterrâneo, né, que vai ter a vegetação mediterrânea, né, que tá aí na foto. Que o clima mediterrâneo ele é um clima em que ele vai ter o inverno chuvoso e ele vai ter um verão seco, né? Diferentemente do nosso, né? Porque o clima tropical, ele tem a parte chuvosa e a parte que não é chuvosa. A parte que é chuvosa, quando chove, é quente, ou seja, é quente e úmido e é frio e seco. Aqui não, aqui seria o contrário, né? Aqui é inverno chuvoso, ou seja, quando é frio, chove, é frio e úmido. E quando é quente e seco, tá bom? Essa seria a diferença do Mediterrâneo para o tropical, tá? E principalmente na Síria, na Turquia e em Israel, né? Que é um pouquinho mais. Se afastando um pouquinho do Oriente Médio, mas ainda tá naquela região, né? Eu tenho aqui o clima temperado, né? Que é o que eu tinha falado, que é um clima que vai ter 4 estações definidas, né? E esse clima vai ter as florestas temperadas, né? Que são que essa vegetação que ela vai mudar muito de acordo com a estação do ano. Então, por exemplo, se está na primavera, fica tudo mais florido, né? Se tá no outono, por exemplo, as flores, as folhas, na verdade, começam a cair, né? E os frutos nascem, enfim. É uma vegetação que ela vai mudar muito de acordo com a estação, tá bom? E ela fica principalmente na região da China e do Japão, tá bom? E vai ter chuva o ano inteiro, tá? Outra coisa que vale a pena destacar é a asa de monções. Como assim? O que são monções? Monções é um processo que acontece, um processo climático, em que vai acontecer principalmente na China, tá bom? E o clima vai ser tropical, subtropical, equatorial, né? Que são climas mais quentes, né? Vale a gente destacar aqui que é uma região perto da linha do Equador, ou seja, uma região que vai ser quente, né? Mas o que seria, enfim, essas monções? Monções é um processo que acontece
em relação às massas de ar. Como assim? Em um momento do ano, né, metade do ano vai ser chuvosa e a metade do ano vai ser seca. Por que isso vai acontecer? Pela ação das massas de ar. Então, aqui eu botei esse mapazinho aqui, né, para a gente conseguir identificar. Nota que esse primeiro quadradinho eu tenho aqui inverno, né, que é o inverno, e eu tenho um círculo com um A, nesse A. Esse A está indicando uma zona de alta pressão atmosférica, tá bom? E o B é uma região de baixa pressão atmosférica. O que seria essa pressão atmosférica? Imagine assim, imagine um ar-condicionado. Por que o ar-condicionado ele é colocado em cima e não embaixo? Ele é colocado em cima porque uma coisa gelada, o ar quando ele está gelado, ele tende a cair. Por quê? Porque ele fica mais denso. Se ele fica mais denso, ele vai tender, né, a cair. Beleza. E no caso as lareiras, por exemplo, por que a lareira é colocada embaixo? Porque a lareira, ela tá liberando ali um ar quente, né? E é o contrário. O calor, quando uma coisa é quente, ela tende a se expandir, ou seja, a se dispersar, a subir. Então, vamos pegar essa ideia para aqui, né? Para a atmosfera. Quando eu tenho uma massa de ar que ela é fria, ela vai ser mais pesada, ou seja, ela vai a pressão na gente, no caso, vai ser maior, ok? Então vai ser alta pressão. Por quê? Porque tá frio. Quando eu tenho uma região que ela tá mais quente, consequentemente esse ar vai se dispersar mais, ou seja, não vai fazer uma pressão muito grande. Por isso que a gente fala que é uma região de baixa pressão, tá bom? Ok? Então, o que a gente tem? No inverno, o continente, né, o continente asiático, ele tá mais frio, que é inverno, né? A temperatura tá mais baixa. Se ele tá mais frio, a pressão tá mais alta, tá bom? Tá? Uma região de alta pressão. E os ventos, gente? O que é um vento? Né? O vento é o deslocamento desse ar, não é? Esse deslocamento sempre acontece, sempre, tá? Sempre acontece da região de alta pressão para a região de baixa pressão, tá bom? Uma região que tem muita pressão, ela sempre vai empurrar o vento, né? Digamos assim, tá? Para onde não tem tanta pressão, ok? Então, como eu tenho um continente frio, esse continente vai ser uma zona de alta pressão. Ou seja, nesse momento, o ar vai se dispersar desse continente, tá? Ok? Beleza, está se dispersando. E se ele está se dispersando, não tem massa de ar vindo na direção dele, né? Pelo contrário, ele que tá direcionando. Ou seja, o ambiente fica mais seco, tá bom? Já na outra situação, que seria o verão, né, eu tenho o contrário. Eu tenho um momento que, como é verão, o continente está mais quente. Se ele está mais quente, é uma zona de quê? De baixa pressão. E, paralelamente, né, eu tenho essas outras regiões aqui, né, que seria do oceano e até do continente africano, eles se tornam a região de alta pressão, tá bom? Ou seja, se o continente asiático nesse momento é uma zona de baixa pressão, ele vai chamar os ventos para eles, né? Vai chamar as massas de ar. Ou seja, a direção agora vai ser para ele. Ele vai receber essas monções, né? E com isso, vai trazer umidade. Porque, nota, a massa de ar está vindo da onde? Do oceano. Ou seja, é uma massa de ar úmida, tá bom? Então, quando chegar nesse continente, vai causar chuvas, beleza? Aqui eu coloquei um mapa da vegetação, né, da Ásia. Enfim, só pra gente identificar melhor, né? Aqui nessa parte mais roxa, eu tenho a tundra, que é uma vegetação de gramíneas, né? Que é uma vegetação que basicamente é como se fosse um gramado, tá? Por quê? Porque eu não vou conseguir desenvolver, né? Essas florestas imensas, por exemplo. Mas logo abaixo eu tenho uma floresta de coníferas, né? Por quê? Porque como já é uma região que já não é polar, né? Não é uma região que não é mais polar e já tem uma planície, então dá para eu desenvolver as árvores, tá bom? Aqui é só pra gente visualizar isso no mapa, tá? Visualizar os climas que a gente viu. Então eu percebo que tem muitas coníferas, no caso, né? Mas sempre na região do norte, né? Tem ali uma vegetação mediterrânea, né? Um pouquinho mais perto da Europa, na verdade. Eu tenho ali desertos, né? Várias regiões aqui serão desérticas, não só no Oriente Médio, como na Ásia Central, que eu tinha falado. E na China também, até. Eu tenho uma vegetação de altitude, ou seja, uma vegetação que vai se desenvolver em zonas montanhosas, tá?
E aqui, destacado bem no meio, né, tem esse verde escuro, seria a região do Himalaia, né, da Cordilheira do Himalaia. Ou seja, é uma região de alta altitude, tá bom? Enfim, eu coloquei aqui um mapa de clima, só pra gente conseguir ver a relação que a vegetação tem com o clima, né, ó. O mapa é muito parecido, né? Por quê? Porque essa vegetação vai ser influenciada pelo clima, o clima da região. Então, por exemplo, o clima polar, ele vai originar o quê? Vai originar uma tundra, uma vegetação de tundra. Enfim, um clima mediterrâneo, a vegetação vai ser o quê? Vegetação mediterrânea, né? Então, um clima mais temperado, a floresta vai ser temperada, ou seja, vai sofrer modificações ao longo da vegetação. Enfim, eu coloquei aqui também um mapa físico, né? Ou seja, um mapa que está mostrando pra gente o relevo, né? O relevo do continente. Onde tiver mais escuro, vai ser mais elevado, tá bom? E onde tiver mais clarinho, né? Que seria a cor verde. Esse verde está mostrando as planícies, tá? Enfim, a gente percebe que o continente asiático, ele tem muitas planícies, né? Dessa parte verde, tem muitas planícies. Mas ele também tem essa região montanhosa que eu falei, né? E aqui a gente tem essa parte vermelha, né? Seria a Cordilheira do Himalaia, né? Que, como eu tinha falado, ela foi formada pela convergência dessas placas, né? Ou seja, é como se literalmente a Terra subisse, né? Tivesse soerguido. Por isso que formou uma cordilheira, tá bom? E aqui eu coloquei um mapa mostrando a hidrografia, ou seja, os rios, né? A gente percebe que os rios, eles não são muitos rios, na verdade, né? Eles são mais concentrados ali na região perto da China, né? A gente pode destacar o Rio Amarelo e o Rio Azul, né? Que é o Rio Yangtze, que são rios muito importantes para a China, são de larga extensão, né? A gente pode perceber também o rio Tigres e o Eufrates, né, que fica ali perto do Oriente Médio, que inclusive foi o que originou a civilização mesopotâmica, né? Enfim. População e diversidade étnica. A gente tem que perceber, né, que a distribuição ela é desigual e a densidade demográfica também, né? Como assim? Quando a gente para pensar na população desse continente, né, como é que ele está se distribuindo, a gente percebe que a maioria da população está se distribuindo em locais específicos. Por que isso acontece? Porque, por exemplo, quando você tem uma região de deserto, por exemplo, essa região de deserto, ela não vai facilitar a minha sociedade, não é? É mais difícil eu constituir ali uma sociedade na região desértica ou na região montanhosa, enfim, né? Então a gente percebe que alguns aspectos naturais vão interferir na população, no caso, tá? É muito mais fácil para mim desenvolver uma cidade, por exemplo, numa zona de planície, não é? Enfim, que ali eu posso desenvolver agricultura, eu posso fazer uma cidade, posteriormente desenvolver indústrias, desenvolver serviços, enfim, né? Tudo bem? E relembrando, né, que é o continente mais populoso, né? Cerca de na verdade, seis dos países mais populosos do mundo fazem parte do continente asiático. Inclusive, o país mais populoso do mundo é a China e, em segundo lugar, a Índia, né, que em breve se tornará o país mais populoso, né? Vai passar a China. Enfim, a gente percebe que a concentração ela acontece mais no sul e no sudeste, né? No sudeste asiático. Vamos só pegar esse aqui para a gente ter como exemplo. Esse sudeste asiático seria a região onde tem países, por exemplo, como o Japão, a China, né? A Índia, né? Que eu tinha falado, o sul e o sudeste. E a gente percebe aqui, olhando, por exemplo, esse mapa que está mostrando os rios, né? Que é uma região que tem muito rio. Então, se é uma região que tem muito rio, obviamente, né, vai ser uma região em que a população vai se concentrar mais, né? Claro, é muito melhor desenvolver uma cidade perto de um rio, né? Enfim, e é uma população que é muito diferente, né? Tem uma diversidade étnica muito grande. A gente pode citar aqui como exemplo, no Oriente Médio, a gente tem populações de origem semita, né? Que seria, por exemplo, judeus, né, no caso, a iraniana, né, a turca, né, enfim. São povos diversos, né, povos muito diferentes, com culturas diferentes, de origens diferentes, que convivem ali no mesmo território, né, um território próximo, enfim. A gente também tem a população mongólica, indiana, chinesa, japonesa, enfim, né. Vale a me destacar também a religião, né,
porque é um continente que ele tem uma diversidade religiosa muito grande. Inclusive, vale destacar que é um continente que é o berço de muitas religiões. Na verdade, as principais religiões, né, as religiões mais conhecidas, elas são de origem asiática, né? São de origem desse planeta, desse continente, né? Por exemplo, o budismo, o taoísmo, a gente tem o hinduísmo, né, na região mais da Índia, a gente tem o judaísmo, o islamismo, o próprio cristianismo, né, ele teve sua origem na religião hebraica, né, que é de origem asiática. Então, as principais religiões, elas têm a Ásia como berço, né? Enfim, agropecuária, né? Por que é importante a gente citar a agropecuária dessa região? Porque esses países, né, os países mais que possuem mais recursos hídricos, eles vão se destacar na agropecuária, né? Eles vão se destacar principalmente em exportação, né? Enfim. E a urbanização caótica. Por quê? Porque esses países, por muito tempo, eles ficaram sendo países apenas de agricultura e pecuária. Só que em determinados momentos, eles passaram por processo de urbanização, né? Por exemplo, a China e o Japão, que a gente vai estudar com calma melhor cada país desse, tá bom? Enfim, mas essa urbanização, ela aconteceu um pouco depois, né? Em relação aos países europeus, por exemplo, né? E essa urbanização não foi planejada, né? Claro, eu tinha ali um sistema baseado na agropecuária, de repente vou fazer uma urbanização. Então, como não foi muito planejado, foi de uma forma muito caótica. E isso tem consequências, né? Enfim, foi agravando vários problemas sociais. Aqui eu coloquei um exercício, né? Sobre o desenvolvimento econômico da Ásia, pode-se afirmar que os dois países mais populosos, China e Índia, apresentam atualmente grande dinamismo econômico, além de um imenso potencial, entre outras razões, pelos seus grandes contingentes demográficos. Gente, só daqui a gente já pode colocar aqui que tá certo, tá? Só daqui a gente já percebe que tá certo. Por quê? Porque realmente a China e a Índia são os países mais populosos e elas vão se destacar na economia atualmente, né? Justamente por dinamismo. Como assim dinamismo? Elas vão procurar setores diferentes da economia para poder se desenvolver. Elas não vão ser dependentes de um só setor, não é verdade? Enfim, vamos só ler os outros itens, né? E vamos entender por que não tá certo. Essa região do mundo apresenta um domínio de zonas deprimidas economicamente, em razão dos enormes volumes de população para se alimentar. Assim, não necessariamente são zonas que são deprimidas economicamente, não. Tem várias nações que se destacam economicamente, né? Inclusive a própria China, a Índia, o Japão, enfim. Então a gente não pode afirmar isso, tá? O item C, os países de configuração insular. Insular em relação à ilha, tá? Apresentam densidades demográficas mais baixas, o que explica os índices menores de desenvolvimento econômico. Na verdade, é o contrário, porque, por exemplo, se a gente pensar no Japão, que ele é um país com configuração insular, não é? Ele é constituído por ilhas, ele se destaca em termos de desenvolvimento econômico e social também, né? Tem um dos DHs mais altos, enfim. Então, seria o contrário, tá? O item D. O desenvolvimento econômico da região, em razão dos grandes contingentes demográficos, sustenta-se no uso intensivo da mão de obra em setores de baixa tecnologia. Não, aqui também seria o contrário. Não seria de baixa tecnologia, né? Seria de alta tecnologia, por exemplo, né? O Japão e China. Então, como é um item que está generalizando muito, todo item que generalizar muito, você já sabe que está errado, tá bom? Enfim, o item a política econômica dos países que mais se desenvolvem na região é notável por evitar o ramo da informática. Não, já está errado, né? Eles não vão evitar o ramo da informática, não. Pelo contrário, vão desenvolver esse ramo, tá? Enfim, espero que vocês tenham entendido a aula. Se vocês tiverem dúvidas, vocês podem rever essa e as outras aulas no canal da escola. Acesse todo o conteúdo no site, tá? No site da escola. E a agenda digital de vocês, tá bom? É importante vocês acompanharem os exercícios que estão sendo passados. E até a próxima aula.